Fração decimal. O que é uma fração decimal? Toda fração que tem como denominador uma potência de 10, ou seja, 10, 100, 1000 e assim por diante, recebe o nome de fração decimal. Então vejamos alguns exemplos. Se eu tiver 1/10, é uma fração decimal. Se eu tiver 3 centésimos, é uma fração decimal. Se eu tiver 7 milésimos, é uma fração decimal. Agora vamos ver aqui. E se eu tiver 36 centésimos? Também é uma fração decimal. Por quê? Porque o meu denominador são potências de 10, né? 10 na primeira, 10 na segunda é 100, 10 na terceira é 1000, né? E assim vai. 10 ao cubo, 10 ao quadrado, né? Vamos ver outro número aqui. 23 milésimos. Ó. Também é uma fração decimal, né? Agora vamos supor, se eu tiver uma fração aqui, meio, 1/2, ou meio, 1/2, ela é uma fração decimal? Bom, como que eu posso dizer que ela é uma fração decimal? Veja só, a fração decimal tem que ser dividido por 10, 100, 1000, sempre potências, né, de 10. Então, para eu tornar isso uma fração decimal, eu multiplico por um número que vezes 2 vai dar 10. Qual o número? É 5. Se eu multipliquei por 5 aqui, para eu não alterar a fração, eu também multiplico pelo numerador. Então, eu tenho aqui 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Então, 5/10 é a fração decimal equivalente a 1/2. Né? Agora, tem frações que não podem ser escritas como uma fração decimal. Um exemplo disso é 1/3. 1/3 não tem número que multiplicado por 3 vai dar 10, ou vai dar 100, ou vai dar 1000, né? Que eu posso multiplicar tanto em cima como embaixo. Porque se eu multiplicar esse número aqui, ele pode ser equivalente. Se eu multiplicar por 3 em cima e embaixo, né? O que vai dar? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Né? Eu posso ter 2/6 multiplicado por 2/2, ou por 4/4, que vai dar 4/12, e assim por diante. Mas eu nunca vou ter o denominador 10, 100, 1000. Então, ele não pode ser uma fração decimal. Né? Também teriam outras frações, como 1/7 também, né? Certo? Que você não consegue fazer, né? Agora vamos supor, se eu tivesse aqui 1/4, eu consigo fazer isso? Consigo. Se eu multiplicar aqui, vamos supor, por 25 sobre 25. 1 vezes 25, 25. Sempre a gente tem que pensar no denominador. O denominador que tem que dar 10, 100, 1000. Então, 4 vezes 25 tem como resultado 100. Então, 25 centésimos é uma fração decimal equivalente a 1/4. Isso é equivalente a 1/4. Então, é uma fração decimal. E assim terminamos nossa aula. Na próxima aula veremos exercícios. Até lá, continue estudando. Qualquer dúvida, pergunte. Até mais!